A paz do Senhor, irmãos. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, também ao pastor Eliezer pela confiança, ao pastor Marco que nos comunicou Eu estou realmente assim emocionado, porque após 23 anos, Sandra, da última vez que eu creio que eu preguei neste púlpito da Assembleia de Deus da 45, quando ainda era jovem aqui, na Mocidade da Matriz. Então nós retornamos para congregar aqui, estar juntamente com os irmãos para nos alegrarmos no Senhor. Quero incluir aqui, pastor, com a permissão, na saudação, que ele chegou bem no horário da saudação, o irmão Josemir, a irmã Elisângela, meus amigos, Deus abençoe vocês, são bem-vindos, né? São ali de Porto Alegre e vieram aqui para se alegrar conosco. Deus abençoe os irmãos. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Capítulo 1 do Evangelho de João. Quantos encontraram, digo amém? Eu sei que a maioria tem utilizado a tradução Almeida Revista e Corrigida ou atualizada, mas eu tenho aqui uma tradução que é a NVT, que vai trazer um pouquinho diferente, mas o propósito, o sentido do texto é o mesmo. Capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Amém? No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Amém? Meus irmãos, antes de discorrermos sobre o propósito que Deus colocou no nosso coração para entregar aos irmãos, eu estava aqui domingo passado ouvindo a mensagem e ali no meu banco Deus falou comigo sobre esse texto sagrado. E eu anotei num papelzinho, peguei uma caneta, anotei no papelzinho, coloquei no meio da Bíblia. E aqui eu quero fazer uma pequena analogia com aquilo que nós queremos falar no decorrer da mensagem. Quantos têm habilitação aqui? De moto, ou de carro, ou caminhão? A maioria. Alguns não têm, talvez futuramente possam ter. Eu quero fazer uma analogia sobre essa comparação, sobre a habilitação. Quando nós vamos fazer a nossa primeira habilitação, nós temos o período de estudos dividido em duas partes. A primeira parte, 7 dias, em média, chama-se aula teórica, teoria, aonde nós vamos estudar as leis de trânsito, nós vamos estudar os códigos de trânsito, as placas, os sinais, nós vamos aprender tudo na teoria. Mas nós temos depois a segunda parte, que é a prática. A teoria é necessária, mas ela não se completa sem a prática. Ela não se completa sem a experiência, que eu quero trazer para esse sentido.
Eu posso aprender sobre a placa pare num cruzamento, mas eu não vivo a experiência de parar naquele cruzamento se eu não tenho a prática, se eu já não estou conduzindo um veículo, seja ele uma moto, um caminhão ou o que for. A prática é a experiência que você vive. Você pode conhecer a legislação de trânsito com relação aos limites de velocidade. Numa BR-101, daqui a Santa Catarina, nós vamos variar de 100 a 110 km por hora para veículos leves. Mas você não vai viver a experiência se você não conduzir este veículo. Se você não estiver no volante e na condução deste veículo. E é aí que eu quero trazer para o contexto do que eu quero compartilhar com os irmãos. Não vou entrar aqui nos detalhes da cristologia joanina, do Evangelho de João, mas o que me chama a atenção aqui é que João é o único que faz menção, já com o seu contexto histórico do judaísmo, ele faz menção sobre a palavra pré-existente, que a palavra é Deus. Ele é o único que faz menção de algo que talvez para os judeus já estava muito mais na teoria do que na prática, muito mais no conhecimento de Gênesis capítulo 1, quando o judeu acreditava no poder da palavra. Por exemplo, no versículo 3, quando a Escritura diz: disse Deus, haja luz e houve luz. No contexto histórico do povo judeu e da teologia judaica, eles acreditavam no poder da palavra, mas talvez pela religiosidade, pelo formalismo, pelos interesses pessoais e humanos, foi deixando de viver esta experiência deste poder sobrenatural, podemos dizer, que tem a palavra. E João, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve o versículo 1 ao qual nós lemos, e ele fala talvez numa introdução, e podemos aqui dizer nos versículos do 1 ao 18, ele fala numa introdução e ele traz para uma prática, no versículo 14, uma clareza maior. No versículo 1, ele traz uma introdução de quem era a palavra, e no versículo 14, ele traz a experiência, a prática de quem é a palavra, quando ele diz, no versículo 14, assim a palavra se tornou carne e osso, e habitou entre nós, e ela era cheia de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Ou seja, o que João está dizendo, a palavra que o judeu acreditava, no sentido de falar, ela tornou-se carne, encarnou o Cristo vivo, habitou no nosso meio nos dias de João e dos apóstolos, viveu com eles, viram a glória, viram ela cheia de graça e de verdade. João estava dizendo, nós vivemos não mais a teoria, mas nós vivenciamos a experiência, podemos vê-lo, podemos senti-lo, podemos tocá-lo. E eu quero dizer para os nossos dias e trazer para nós hoje, isto não mudou no século 21, a palavra ainda está conosco, ainda habita no nosso meio, ainda podemos senti-la e ainda podemos experimentar a experiência sobrenatural de sentirmos a palavra habitando no nosso coração, viva e eficaz, como disse o escritor aos Hebreus, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos do homem. E eu creio nesta noite que a palavra, o Cristo ressurreto, Ele está conosco aqui neste culto, desde o momento em que iniciamos a oração para a abertura desta reunião. Eu me alegro
Porque a teoria é necessária, mas a prática é quando nós experimentamos, é quando nós sentimos, é quando nós podemos tocar. E eu quero aqui discorrer sobre duas passagens bíblicas, delas, sobre a experiência da palavra, o centurião romano, Lucas capítulo 7, que ele tinha o seu servo que estava doente, à beira da morte. E a Bíblia diz que o centurião não se achava digno de que Cristo entrasse em sua casa, mas ele mandou os seus servos ao encontro do mestre. E quando Jesus estava disposto a se deslocar até a casa do centurião, ele novamente manda os seus servos, dizendo: não, mestre, não precisa, eu não me acho digno de que entre na minha casa, mas eu tenho muitos servos, e eu digo a eles uma só palavra e eles obedecem, então diga uma palavra e o meu servo ficará curado. E a Bíblia diz que Jesus se espantou de tamanha fé, e ele disse uma palavra, e a cura e o milagre chegou na casa do centurião, e o seu servo foi curado. Ou seja, ele soprou a sua palavra, o seu poder, a sua glória, através da palavra. Através da palavra. Outro exemplo que nós temos também é Lucas capítulo 5, do poder, da experiência da palavra. Quando Lucas capítulo 5 registra a pesca milagrosa, podemos dizer que os pescadores, Simão e os demais, eram homens experientes, homens trabalhadores neste ramo da pescaria. Eles tinham conhecimento do mar, eles tinham conhecimento do vento, eles tinham conhecimento dos peixes, eles tinham conhecimento até mesmo do horário que os peixes estavam propensos a serem capturados pela rede. Mas a Bíblia diz que Jesus, após terminar o seu sermão, disse para Simão que pegasse o barco e fosse mais adiante, e que novamente lançasse as redes. E Simão disse: mas mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. E eu me alegro que o versículo de número 6, versículo de número 5 do capítulo 5, Simão diz assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos. A parte B do versículo, ele diz: mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. Sobre a tua palavra nós cremos que vamos pescar, nós cremos que extraremos o mantimento para a nossa família. Eu entendo aqui, meu irmão, que às vezes nós conhecemos a teoria, aquele conhecimento intelectual, e não vivenciamos a experiência, e é tempo de nós vivenciarmos a experiência com o poder da palavra. Aleluia. Quando eles lançaram as redes, eles pescaram tanto, mas tanto, que eles chamaram outro barco para encher de peixes. A bênção não foi só deles, a bênção foi de outros também. Quando eu vivo a palavra, a bênção não é só para mim, a bênção alcança os demais. Quando eu vivo a palavra, a bênção não é só para minha família, a bênção é também para aqueles que estão próximo de mim, porque a palavra de Deus está conosco. Aleluia. Eu quero ter aqui mais texto sagrado, que é a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, quando Tiago diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham em prática, porque do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que se olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, se esquece de como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta e perseverarem nela,
e a puserem em prática sem esquecer do que ouviram, aí vem uma promessa. O finalzinho do versículo 25, aí vem uma promessa: serão felizes no que fizerem. Tudo o que realizarem, vocês estarão em alegria no Senhor. Serão felizes no que fizerem. Ponham em prática. E eu quero remir o tempo e trazer 2 breves testemunhos da minha vida para nós concluirmos. Eu estou com 40 anos e até convidei meu pai para estar aqui. Meu pai é bombeiro aposentado depois de 30 anos como militar. E desde menino, desde os 13, 14 anos, adolescente, meu pai dizia: tu vai ser bombeiro, tu vai ser bombeiro. Tu tem que ser bombeiro. E agora meu irmão também está prestes a ser chamado. E eu já vou passando para a próxima geração, que é o meu filho, né? Tu tem que ser bombeiro, tu tem que ser bombeiro militar. E eu lembro que na época eu tinha sido desligado de uma empresa aqui na Alvorada, e aí eu estava fazendo um bico de vigilante à noite para cuidar ali uns cabos, inclusive aonde mora o Jonas Misael, evangelista Jonas Misael, filho do evangelista Luiz Mar. Na época estavam construindo os prédios, eu estava ali de vigilante. Aí eu tinha uma Bíblia pequenininha que eu levava e não podia cochilar, então eu aproveitava e ficava estudando a palavra. Aí eu fiz um devocional de provérbios. Vou começar a estudar provérbios. E naquele ano de 2005, abriu, né, o edital para o concurso dos bombeiros, que era conjunto com a Brigada Militar na época. Depois, em 2018, houve a separação. Hoje é bombeiro, Brigada Militar, Brigada Militar. Mas era tudo junto. E eu lembro que para conseguir a vaga de bombeiro, você tinha que ter uma boa classificação. Se você não tivesse uma boa classificação, você ficava para a Brigada Militar, para o policiamento. E eu levei aquela biblinha dentro lá da pecinha que eu ficava cuidando, para não roubarem nada naquela obra. Eu comecei a ler a palavra do Senhor, e decorrendo o texto sagrado, Provérbios capítulo 13, versículo 4, saiu uma palavra e veio de encontro ao meu coração. E a palavra do Senhor diz assim: o preguiçoso, tudo ele deseja. É ou não é? Tudo ele quer, tudo ele sonha. Aí o sábio Salomão escreve na parte B do versículo: mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Aí eu peguei esta palavra, o evangelista Sérgio disse: não, peraí, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta só eu desejar, eu tenho que aplicar, eu tenho que viver. Aí eu saí dali, fui no centro de Porto Alegre, lá na banca que tem ali na Praça 15, se não me falha a memória, comprei uma apostila. Fazia 5 anos que eu não pegava um caderno, 5 anos, eu terminei o ensino médio em 2000, juntamente com o pastor Daniel Paixão, na mesma escola, na mesma sala de aula. Terminei em 2000, era 2005, 5 anos que eu não pegava um caderno. Eu peguei e comprei aquela apostila, e como eu estava no seguro-desemprego e de vez em quando fazia os trabalhos de vigilante à noite, eu estudava de 6 a 8 horas por dia. A minha esposa lembra disso, que eu me trancava numa peça e eu tomava água e café em cima da mesa, eu comia em cima da mesa, estava sempre ali lendo e buscando conhecimento. Não tinha YouTube, não tinha, nessa época não tinha essas informações que hoje nós temos, as videoaulas, essa facilidade dessa geração de agora. Era, como a gente fala no quartel, tem que papirar mesmo, tem que ler mesmo. Eu comecei a ler, só que eu lia e orava e dizia: Senhor, o texto diz que o preguiçoso tudo ele deseja, mas nada tem, porém um homem esforçado tudo ele conquista. Eu estou colocando a minha vida conforme diz a tua palavra, estou fazendo a minha parte, eu estou me esforçando. Talvez eu não seja tão inteligente quanto os demais, mas eu sei que tu é poderoso para me abrir o entendimento no dia da prova e eu poder ter a classificação o suficiente para ser bombeiro, porque é o desejo do meu coração também.
E quando eu fui lá e fiz a prova, em dezembro de 2005, logo depois saiu o resultado, a classificação geral só tinha 10 vagas para bombeiro dos 327. Das 327 vagas da região que eu participei, que era a região metropolitana, só tinha 10 vagas para bombeiro. E eu me classifiquei na posição de número 25. E fiquei com medo, vou perder a oportunidade. Mas estava ali orando, juntamente com meu pai, no dia do ginásio, no ginásio da brigada, quando existia, orando e dizendo: Senhor, eu quero ser bombeiro, eu preciso, eu estou com desejo no meu coração, eu fiz a minha parte, eu orei, eu busquei, eu estudei. Quando chegou na hora de entrar na sala para escolher, na 5ª vaga, quando o sargento disse: temos mais uma vaga de bombeiro, eu levantei minha mão: eis-me aqui. Sou o próximo candidato a ser bombeiro do estado do Rio Grande do Sul, e eu louvo a Deus, porque a prática da palavra de Deus, ela deve ser experimentada por nós, ela deve ser vivida por você. Nós não podemos ficar apenas na teoria, nós precisamos viver a prática da palavra, fazer a nossa parte, crer no poder da palavra. E outro breve testemunho, esse é o primeiro. A experiência de praticar. Outro breve testemunho é que eu não acreditava em algumas doenças que a psicologia fala. E eu sei que muitas pessoas podem estar sofrendo, ou sofreram, ou tiveram experiências com isso. Em 2017, nós abrimos uma empresa, eu e minha esposa, em Porto Alegre. Eu arrisquei, como diz alguns, acreditei na proposta de trabalho, acreditei na ideia, abri uma empresa para que minha esposa trabalhasse, eu também estava já envolvido, engajado, e fui ao banco, fiz um empréstimo, que pago até hoje, por arriscar. Mas eu lembro que quando nós entramos nessa empresa, nesse negócio, o negócio era promissor. Porém, a empresa começou a dar passos para trás no Brasil todo. Era a representação de uma franquia. E a empresa começou a dar passos para trás e nós começamos a ver que a coisa estava pendendo à falência. E quando a empresa começou a dar passos para trás, eu e minha esposa começamos a nos assustar e ficarmos preocupados porque a dívida continuaria ainda por alguns anos. E eu me lembro que no final de 2017, quando nós encerramos as atividades, ou melhor, em fevereiro de 2018, quando nós encerramos as atividades desta empresa, e eu sabia que ainda estaria comprometido com esta dívida, e a vida financeira é algo preocupante. A vida financeira é algo que nos traz um transtorno emocional muito grande. Porque ninguém quer passar por uma dificuldade financeira, porque você tem filhos, porque você tem projetos, porque você tem família, porque você tem sonhos. Mas infelizmente isso aconteceu, e aí eu comecei a passar por uma situação que a psicologia chama-se de síndrome do pânico. Eu estava um dia no quartel, no trabalho, e tamanha era a preocupação por causa das dívidas, e tamanha era a preocupação por causa da situação financeira que nós estávamos nos encontrando com a falência da empresa, que eu comecei a ficar angustiado. Aí de repente, do nada, eu estava no rádio operador ali, eu senti uma dor muito forte no meu coração. E naquele instante eu senti: eu vou morrer, eu vou ter um infarto. E aí começou uma voz soar no meu ouvido, dizendo assim: você vai morrer agora, vai deixar seu filho, a Maria não era nascida, vai deixar seu filho, vai deixar sua família. Eu saí daquele lugar, fui para o banheiro do quartel e comecei a me escorar na parede, chorar e dizer: Senhor, eu não quero morrer ainda, porque eu quero cuidar da minha casa, da minha esposa, do meu filho. Eu sei que nós não podemos ter medo da morte, e se eu estou tendo medo da morte, porque algo está errado. Algo está errado. E ali eu fiquei uns 10 minutos sofrendo ali, chorando, e passou-se aquele dia. Eu voltei para casa, saí do meu plantão, vim para casa, conversei com a minha esposa, mas não contei para ela o que tinha acontecido. Passou uma semana, mais uma vez, quando eu estava sentado no sofá, não me lembro se eu estava tomando chimarrão, mas eu sei que eu estava sentado no sofá do lado dela, e de repente aconteceu a mesma situação. Eu comecei a suar as mãos,
Eu comecei a tremer, o meu coração começou a palpitar muito forte, e começou a me bater uma ansiedade e um medo muito claro da morte. E eu não falei nada para minha esposa, para não preocupá-la, eu fiquei quieto. Aí passou-se aquele momento de tensão de 10 minutos, depois mais uma semana depois, eu estava dirigindo o carro, subindo a Frederico Dil aqui, em direção à Intersul, onde nós residimos, e eu no meio do trânsito tive que parar o carro, estacionar o carro ali na frente do pastor Luiz Carlos, na LCD Metais, do outro lado da rua. Estacionei o carro porque eu estava suando frio e o sentimento no meu coração de medo, porque logo eu iria morrer. Aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, isso chamava-se síndrome do pânico. O medo da morte, síndrome do pânico. Mas um dia, aí eu vivi a experiência da palavra. Experimentá-la, senti-la, vivê-la. Um dia eu estava ali na Santa Rosa, no distrito onde nós congregamos, por mais de 10 anos. E aí o falecido pastor Paulo Moreira, que faleceu de Covid, missionário, ele estava ali juntamente, acho que com o pastor Ivo, e ele pegou o texto sagrado do Salmo 139, e ele começou a ler todo o Salmo 139, o Salmo da onisciência e da onipresença de Deus. E aí quando ele começou a ler todo o Salmo 139, Rodrigo, quando ele chegou no versículo 16, que diz assim: o Senhor te conheceu ainda na substância informe, ou seja, em outras palavras mais claras, o Senhor te conheceu no ventre, quando você ainda estava informe no ventre da sua mãe. E a outra parte do versículo dizia assim, bem claro: e todos os teus dias foram escritos no meu livro, quando nenhum deles ainda existia. Quando ele terminou de ler este versículo, eu saltei da cadeira, eu disse: é meu este texto, é minha esta palavra, é agora que eu vou vencer essa síndrome do pânico, é agora que eu vou aplicar esta palavra na minha vida. Quando começava a vir um sentimento de morte, eu dizia: todos os meus dias estão escritos no livro do Senhor. Se é para morrer com 39, com 40, com 41 ou com 50, não importa, é porque o dia do Senhor chegou e eu vou me encontrar com Ele. Eu comecei a aplicar a palavra na prática e dizer: Jesus, o Senhor é a palavra. Jesus, eu quero que a palavra faça o efeito para o qual ela veio para realizar na minha vida. Eu quero viver o que está dizendo esse texto. Eu não tenho mais medo da morte. Meus irmãos, as horas têm passado. O que eu quero dizer é que nós precisamos experimentar, como dizia meu avô, como diz meu avô, o presbítero Oswaldo Salgado, que muitos conheceram aqui na Alvorada. Pega o texto, te apropria do texto, prega para ti, prega para o teu inimigo, prega o tempo todo aquele texto, porque assim você vai alimentando a sua fé, assim você vai alimentando a esperança do teu coração. E eu quero te dizer algo muito importante aqui nesta noite. Eu quero, com a permissão do pastor que já nos deu, que você se coloque de pé. Eu não sei como é que veio a sua vida, como é que está a sua vida. Eu não sei se você está doente, eu não sei se você está sofrendo emocionalmente por algum transtorno, de alguma enfermidade, por alguma luta, alguma provação. Eu não sei como é que está o seu particular, se a sua vida espiritual está bem com Deus, se a sua vida espiritual está caminhando em crescimento e não está minguando, não está murchando. Eu não sei como é que você está. Mas hoje, quando eu estava na minha casa, eu disse: Senhor, tem um texto também que eu quero pegar e quero me apropriar dele. O texto está lá em João, 1 João capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Quando João diz assim, e esta é a confiança
que temos no Senhor, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. E aí eu disse: Senhor, qual é a tua vontade? É restaurar. Senhor, qual é a tua vontade? É transformar corações. Senhor, qual é a tua vontade? É libertar vidas. Senhor, qual é a tua vontade? É restaurar famílias. Senhor, qual é a tua vontade? É curar os enfermos. Senhor, qual é a tua vontade? É batizar com o Espírito Santo e capacitar a tua igreja. Senhor, qual é a tua vontade? É libertar o cativo. Senhor, qual é a tua vontade? É trazer a alegria da salvação para a igreja. Senhor, qual é a tua vontade? É salvação de almas. Então, se isso é a tua vontade, eu quero pegar esta palavra e dizer: Senhor, a minha oração é que hoje à noite do culto o Senhor venha salvar, o Senhor venha curar, o Senhor venha libertar, o Senhor venha batizar, o Senhor venha transformar vidas. Eu creio, ó Deus, nesta palavra. E o mais importante é o versículo 15, quando o escritor diz assim: se sabemos que Ele nos ouve, é certo que já alcançamos. É certo que já alcançamos aquilo, pastor Pitã, que pedimos. Mas aquilo que pedimos segundo a vontade dEle. Eu não sei qual é o teu projeto de amanhã. Eu não sei qual é o teu projeto para a tua família, para a tua casa, para o teu futuro com relação à tua empresa, com o teu emprego, não sei. Mas Deus sabe. O que Deus quer é que você diga assim: ó, Senhor, eis-me aqui, eu me coloco na tua presença, muda os meus pensamentos se não são os teus, transforma o meu entendimento se não está de acordo com a tua palavra, mas em nome de Jesus, ó Deus, eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu quero te dizer nesta noite, amado irmão, é tempo de nós experimentarmos o poder da palavra, o Cristo vivo que está aqui conosco. Se você quer receber uma oração de cura, vem aqui na frente, está os obreiros aqui para ungir. Se você quer receber uma oração de libertação, vem aqui na frente, porque aqui está os obreiros para orar pela libertação. Se você quer receber uma oração para que você seja tocado e renovado pelo Espírito de Deus, vem aqui na frente, porque nós vamos orar. Os obreiros vão impor as mãos. A palavra do Senhor também tem o texto de Marcos que diz que nós imporemos as mãos, curaremos enfermos, expulsaremos demônios, haverá milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Vamos tomar posse desta palavra. Vamos pegar para nós esta palavra e vamos vivê-la intensamente, aplicando na nossa vida. Aleluia. Oh glória. Eu vou pedir para o grupo cantar um corinho baixinho, nos ajudar. Vem mais para frente aqui os irmãos. Isso, vem mais para frente. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Igreja, você precisa nesta noite de renovação. Eu preciso de renovação, eu preciso cada vez mais estar na presença de Deus. Nós precisamos cada vez mais estar na presença de Deus. Então nesta noite, em nome de Jesus, comece a orar e dizer: Senhor, a tua vontade é restaurar, a tua vontade é avivar, a tua vontade é renovar, a tua vontade é encher a minha vida com o teu Espírito. Eu quero que a tua vontade se concretize, eu quero que a tua vontade se realize na minha vida, e é por isso que nós oramos. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesta hora nós oramos. Ó Deus eterno e Pai, em nome de Jesus, renova agora. Em nome de Jesus, cura os enfermos. Em nome de Jesus, batiza com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, liberta vidas. Em nome de Jesus, traga transformação. Em nome de Jesus, traga restauração. Em nome de Jesus, traga o avivamento.
em nome de Jesus nesta noite. Enche a tua igreja, enche o teu povo, enche, ó Deus, com o teu Espírito, com a tua palavra, com o teu poder nesta noite. Enche, Jesus. Enche, Jesus. Toca, Jesus. Renova, Senhor. Fortalece, Senhor. Aviva a tua obra. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Enche esta igreja, Senhor. Enche, ó Deus, este povo com o teu Espírito. Enche este povo com a tua glória. Enche este povo com a tua presença. Em nome de Jesus. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo agir. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me,